na Bíblia, quando a Bíblia fala do reino dos céus, do reino da igreja e do reino de Deus, a maioria dos pregadores misturam esses três reinos, e a Bíblia é específica quando ela fala: reino dos céus é uma coisa, reino da igreja é outra coisa. Mas amanhã pela manhã nós falaremos sobre o reino de Deus, que é outra coisa. Mas essa noite, do profeta Isaías, no capítulo 42, Isaías 42, o versículo 22, a Santa Bíblia diz assim, Isaías 42 e versículo 22, disse Deus através de Isaías: mas este é um povo roubado e saqueado, todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa e ninguém há que os livre, por despojo e ninguém diz restituir. Capítulo 43, aí bem pertinho, versículos 18 e 19. Isaías 43, versículo 18 e 19, diz-nos a Bíblia: não vos lembreis das coisas do passado, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Amém. Queridos irmãos, esta passagem bíblica é um dos assuntos muito sério na palavra de Deus e na existência do povo de Deus. Quando Deus usou Isaías para trazer uma mensagem num momento muito difícil para Israel, Isaías disse, da parte de Deus, eis que esse povo é um povo roubado, saqueados, todos estão enlaçados em cavernas, escondidos nas casas dos cárceres, são postos por presa e ninguém há que os livre, por despojo e ninguém diz restituir. Quando nós chegamos no capítulo 43 e no versículo 18, Deus está dizendo para não lembrar das coisas do passado. Para Deus dizer, não se lembrem das coisas do passado, Deus a mencionou passado de Israel no capítulo 18, no capítulo 22. E nesse capítulo 22, ele tomou o objetivo, o alvo do capítulo, a situação do passado de Israel. Quando as nações vizinhas se apoderavam de Israel, quando a tomavam cautivos, escravos, um povo judiado, um povo sofrido nas mãos dos assírios, nas mãos dos babilônicos, nas mãos dos sírios, nas mãos dos egípcios.
e por que não mais tarde na mão dos romanos. Um povo que sofreu. Eu disse essa tarde, uma nação que nasceu no deserto, peregrinando entre os espinhos, meio de guerra, na escravidão, só lugares difíceis. Foi onde Deus fez que a nação de Israel nascera. Dentro de Israel, da vida, do coração, da parte psicológica do povo de Israel, existia uma ferida muito grande das coisas do passado. Então, nesse capítulo 42, Deus diz para Israel a situação que eles viveram na cautividade, nas prisões, tomado como despojo, diz ali. E o mais terrível, Deus está dizendo: não havia quem vos dera uma palavra de esperança, vos dera uma palavra de solução. Ele resume nessa última expressão: por despojo ninguém dizia restituir. Ninguém. A nação vizinha de Israel eram inimigas do povo de Israel. Não havia ninguém que dissera restituir o que vocês fizeram a Israel. Era uma situação péssima. Israel, quando Deus, nesse capítulo 42, fala do passado de Israel, parece que aquela ferida na vida, no interior, na parte psicológica de Israel, sangrou mais todavia. E Deus a quisera fazer para dizer outra verdade muito grande que eu gostaria de falar a vocês essa noite, que está no capítulo 43 e o versículo 18. Quando Israel está ali com aquela ferida velha, que ele sofrera muito nas mãos dos seus inimigos, agora Deus disse: não vos lembreis das coisas do passado, nem considerais as antigas. Que mensagem, irmãos! Que palavra, na hora precisa, no momento exato, na hora mais necessária na vida de Israel. Deus diz: agora eu quero dizer a vocês, não se lembre mais de tudo que eu mencionei no capítulo 42. Vocês não se lembrem mais. Aleluia. Não considerem mais esse passado de vocês. Por que Deus disse isso? Porque Ele é sábio. E a psicologia nos diz, irmãos, que 71% hoje dos problemas da vida humana é oriundo do seu passado. 71%, repito, do sofrimento humano, dos problemas humanos, das guerras internas, das guerras matrimonial, das guerras familiar, das guerras nas igrejas, em qualquer ambiente da nossa vida. 71% os psicólogos dizem é problema do passado. Tenho 37 anos de ministério, e nesses 37 anos ministerial, eu tenho me deparado com milhares de problemas das pessoas, e a maior parte dos problemas é sempre na vida matrimonial, na vida familiar. São os problemas que mais açoitam o ser humano, é os problemas que mais castiga, que mais dói, é os problemas da família, do lar, da vida
vida matrimonial. Pois os psicólogos dizem que 71% dos problemas das famílias não deveriam existir se simplesmente essas pessoas se esquecessem do passado. Mas Satanás é campeão de fazer as pessoas lembrar do seu passado, porque ele gosta de problema, ele gosta que as pessoas sofram, ele gosta que as pessoas sejam torturadas pelos seus passados. Ele pessoalmente não vem, mas ele envia os seus mensageiros, ele envia os seus mensageiros para trazer, reviver o passado da pessoa, porque Satanás sabe, se reviver é a ferida que voltou a sangrar de novo. Aleluia! E a psicologia diz que se o ser humano esquecesse do passado, 71% dos seus problemas era resolvido. Isso quer dizer que se leva uma carga de 100 quilos nos seus ombros, quando ele poderia levar apenas 29 quilos. E a pessoa leva os 100 quilos, simplesmente por dar ouvido ao seu passado. Então, queridos, o passado para muitas pessoas é uma tortura. Por quê? Porque o passado nos fala das nossas fraquezas, o passado nos fala dos nossos erros, o passado nos fala das nossas faltas. Martim Lutero, quando fez a reforma, Satanás apareceu a ele no porão de uma casa, quando ele traduzia a Bíblia do latim para o alemão. E Satanás aparece com uma lista de coisas do passado de Martim Lutero. E Martim Lutero disse: não existe um pouco mais? Me parece muito pouco o meu passado. Satanás mostrou uma segunda lista, e Martim Lutero repete: me parece que há mais todavia. Satanás apresenta uma terceira lista, e Martim Lutero diz: tu não está se esquecendo de mais nada? Diz: não, tem mais meia lista aqui. E Martim Lutero lhe disse: você esqueça de tudo isso, porque eu já passei debaixo do sangue de Jesus, e eu estou perdoado. E esse passado, Satanás, que tu vive me acusando, trazendo à memória, ficou tudo debaixo do sangue de Jesus. Por quê? Porque Jesus nos perdoou. E a palavra perdão, ela vem do hebraico. E lá no hebraico, a palavra perdão, um dos seus sinônimos é a palavra kafer. E a palavra kafer no hebraico quer dizer cobrir. Quando Jesus nos perdoou nosso passado, Ele cobriu com o seu sangue. É o cáfer de Deus. Deus não o vê mais, porque Ele cobriu. Mas Satanás vem querer descobrir de novo. Mas dentro de nós deve existir o cáfer de Deus. A segundo sinônimo da palavra perdoar no hebraico é a palavra salak. E a palavra salak quer dizer tirar daquele lugar. Não está mais ali. O dia que Jesus perdoou nossos pecados, Ele removeu todo o nosso passado, Ele colocou à parte, e Deus olha e Deus não vê mais nosso passado, porque fomos perdoados e o salak de Deus retirou daquele lugar que nos acusava.
E o terceiro sinônimo é a palavra nasa. E a palavra nasa quer dizer lançar longe, lá no mar do esquecimento. Deus não vê mais porque Ele perdoou. É o nasa de Deus. Mas Satanás é campeão de andar juntando lixo por aí para fazer você torturar-se. Satanás tem mensageiros por toda parte a serviço dele para fazer você lembrar teu passado. Mas que bom que você está aqui essa noite. E te digo mais, nunca mais te olvidará essa mensagem. Ate-lo sobre o teu pescoço, porque nas encruzilhadas da vida essa mensagem te fará falta. Queridos, o passado, como eu disse, fala dos nossos erros, das nossas fraquezas, dos nossos problemas, que quem de nós não teve no passado? Todos nós. Mas o perdão, o nasa, o salaque e o cáfer de Deus apagou tudo. Sejamos felizes. Oh, glória a Jesus. Irmãos, se nós começar a valorizar o nosso passado, se nós der ouvido aos mensageiros satânicos do nosso passado, você tenha uma coisa segura: você nunca será um autêntico cristão. Tu sempre vai ser um cristão 50% e talvez menos, porque o passado faz isso. E o prazer do nosso inimigo é que você não seja um autêntico cristão. E ele sabe que se você viver sendo acusado do teu passado, tu não será um autêntico cristão. Ademais, o passado é como um peso sobre os nossos ombros, que não nos deixa nos projetar. E é comum tu ver pessoas sofrendo o seu passado, e essa pessoa não pode se projetar. Ele projeta uma faculdade e não conclui a sua faculdade. Ele projeta uma empresa e não conclui com a sua empresa. Ele projeta uma família e ele não conclui esta família. Ele faz tantos projetos na vida, mas ele olha para o seu passado, recebe uma acusação do seu passado, ele dá mais ouvido aos mensageiros das coisas do passado do que às promessas futuras, e ele não tem projeção. É uma carga em cima dessa pessoa, que parece que ele vai tomar agora um nível de projeção, mas o passado dele lhe derruba, não deixa ele se projetar na vida. E essa noite nós temos aqui muitas pessoas com projeto, mas o seu passado não lhe deixa. O passado é terrível. Oh, glória a Jesus. Ademais, irmãos, o povo de Deus, quando olhou para o seu passado, Deus cruzou-se os seus braços e Deus disse: eu não posso abençoar vocês enquanto vocês se estiverem lembrando do vosso passado. Quando a pessoa se lembra e se volta para o seu passado, Deus encruza seus braços. É categórico na Bíblia: Deus não abençoa pessoas que vivem lembrando do seu passado. Israel sai do Egito. Quando enfrentou as primeiras dificuldades, eles se lembraram do passado deles.
Mas lá no Egito, nós tínhamos pepino, nós tínhamos cebola, nós tínhamos alguns peixes, e nós tínhamos isso, pelo menos nós tinha essas coisas lá. E quando esse povo deu volta para esse passado, Deus parou, cruzou-se os braços e Deus disse: enquanto vocês estiverem se lembrando do vosso passado, eu não me movo para abençoar vocês. Chegou o próprio ponto em que o próprio profeta Isaías disse, mediante a murmuração do povo, Deus tapou seus ouvidos, Deus secou seu braço, Deus não nos abençoa. Mas Isaías disse: não é assim. O braço de Deus se move, os ouvidos de Deus estão em plena atividade, mas vossos pecados desse passado, que vocês vivem se lembrando, vocês vivem se acusando, esses pecados fazem uma separação entre vocês e vosso Deus, querendo dizer, por que não crê no perdão de Deus e deixam esse passado? Eu quero que você tenha em mente, se você viver se lembrando do teu passado, você não terá projeção na vida. Tu estará levando uma carga de 100 quilos, quando você poderia levar apenas de 29 quilos, porque algum problema nós temos que ter, algumas dificuldades nessa vida nós temos. O próprio Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. Uma carga nós temos que levar, e a própria Bíblia nos diz: o Senhor não nos dá uma carga que nós não podemos levar. Mas quando a pessoa vive se lembrando do passado, essa carga é pesada demais. Sentam juntos para tomar um chimarrão e passar um momento feliz, e começam a se lembrar do passado. Se senta ao lado da mesa para alimentar-se e dão graças pela comida, aleluia, e dali a pouquinho começam a se lembrar do passado, e dali a pouco aquela comida não tem o seu devido sabor, e não tem o prazer que se deveria ter ao lado de uma mesa, na hora das refeições, porque alguém começou a falar do passado. Aleluia. Compra-se um dos melhores colchões, se organiza um dos melhores dormitórios, onde deveria viver a vida privada, descanso, feliz. Mas esse dormitório que invertiu tanto dinheiro, se torna num campo de batalha, um campo de guerra, porque a conversa é o passado, porque você fez isso, porque você fez essa outra coisa, e se troca acusações do passado, e Deus cruza os seus braços e diz: eu não posso abençoar vocês. Pode orar, pode jejuar, pode me servir, faça o que tu quiser fazer, pode pagar teus dízimos, das boas ofertas, mas eu não posso abençoar, porque eu não abençoo pessoa que vive se lembrando do seu mal passado. Aleluia. Se você com 100 quilos, você anda 2 quilômetros por hora, você com 29 quilos apenas, tu vai correr a 10 quilômetros hora. Claro que sim. Agora fica à tua disposição. Quando você sentar ao lado da tua mesa, não lembre o passado dos teus filhos, da tua esposa, do teu esposo, dos teus pais. Eu tive uma experiência na minha carne. Meu filho, o único homem, são 4 filhas e o filho homem, todos casados. Ele errou
E um dia, na minha casa, nós sentados ao lado da mesa, em plena comida, me escapou como uma experiência. Eu creio que foi Deus que permitiu aquilo para me colocar nessa mensagem. Eu lembrei meu filho de alguns erros do passado, ao lado da mesa. Ele me olhou e me disse: pai, e começou a chorar. O senhor não crê no perdão de Deus? Eu pensei que o senhor nunca mais iria tocar o meu passado. E não pôde mais comer, se retirou da mesa e eu não pude mais comer também. Tive que ir atrás do meu filho, errei sendo pai e sendo pastor, e sentia um ambiente tão difícil e tão pesado, e uma brecha que se abriu para Satanás nos perturbar. Não façamos isso. Não faça ninguém sofrer pelo seu passado. Não torture pessoas pelo seu passado. Por isso que eu te disse: ate essa noite essa mensagem no teu pescoço. E se você fazer isso, esquecer o teu passado, espere mais uns dias e você vai ver como tu vai te projetar na vida, lá na tua faculdade, lá na tua empresa, lá no teu trabalho, lá nos teus negócios, lá no teu lar, lá na tua família. Oh, glórias a Jesus. Quando nós lembramos desse passado, Deus para de nos abençoar. Deus para, isso é seguro. Aleluia. Deus se sente impedido de nos abençoar, como eu disse, quando nós nos lembramos do nosso passado. Agora, Deus faz essa proposta, não só para Israel, mas para todos nós, que é o versículo 19. Observe no 18, ele diz: não vos lembreis das coisas do passado, nem considere elas mais. Se você fazer isso, Deus está dizendo, se você esquecer esse passado, se você não tocar mais nesse passado, vem a promessa do versículo 19. E no versículo 19 diz Deus: se você esquecer o passado, eis que farei uma coisa nova. Sim ou não? Isso é lindo. Isso quer dizer, Deus, se você não esquece o vosso passado, eu não posso fazer uma coisa nova. Mas se vocês esquecer o passado, eu prometo para vocês, disse Deus, que eu vou fazer uma coisa nova na vida de vocês, que não existe. E observe que todavia ele diz: e agora, não é depois, não é o ano que vem. Se você esquecer o passado, eu faço uma coisa nova agora. Sairá a luz. Tu esquece o passado, não toque mais esse passado, eu faço uma coisa nova e ela sai à luz agora. E nos faz uma pergunta: porventura não a sabereis? Que pergunta de Deus. Porventura vocês não sabem a coisa nova que eu vou fazer em vocês, se vocês se esquecerem desse passado? Vocês não sabem. E aí Deus conta duas coisas. Deus diz assim: eis que farei um caminho no deserto e um rio no ermo. Isso aqui é coisa fantástica. Aqui há um hebraísmo. Você sabe que a nossa Bíblia tem 22 linguagens retóricas. E uma das 22 linguagens retóricas da Bíblia é o hebraísmo. E quando nós vamos para esse texto, essa expressão de Deus, de fazer,
nesse versículo 19, um caminho no deserto e um rio no ermo. 20 milímetros ao ano. Mas mora muita gente. João Batista pregava no deserto. Por que era o deserto? Da Judéia, de Jesua, de Ticoas. Por que ali onde João Batista peregrinou e pregou era deserto? Porque chove menos de 20 milímetros ao ano, mas mora muita gente. Por Neguém, que é praticamente a metade da nação de Israel, é formada pelo deserto do Neguém, mas tem grande cidade, uma agricultura muito fértil. Por que é deserto? Porque o Neguém chove menos que 20 milímetros ao ano. Então, quando Deus está dizendo nesse versículo, eu vou fazer um caminho no deserto, aleluia, e mais que isto, eu vou fazer um rio no deserto. Eu vou fazer um caminho e eu vou fazer um rio. Os dedos de Davi conhecem a República Argentina e conhecem a província de Santiago del Estero. E me parece que há um argentino aqui, não sei se está, do Chaco, de Romanov. Ontem à noite eu falei com ele. Ele conhece. Chaco é vizinho de Santiago del Estero. Santiago del Estero, irmãos, um estado que é uma província argentina que pertence à Bacia do Plátano. Você sabe que a Bacia do Plátano toma parte do Rio Grande do Sul, dessa parte sul-oeste, toma parte do Uruguai, e a maior parte da Bacia do Plátano está dentro da Argentina. Quando aqui em Porto Alegre, quando ali em Passo Fundo, que é a minha terra, os campos têm apenas 60 centímetros de terra fértil. A Bacia do Plátano tem 1,80 m de terra fértil. Tem um amigo meu em Santiago del Estero que de 100 hectares de terra na Bacia do Plátano, sem adubo, ele tirou 1.000 toneladas de milho. Se fora no Rio Grande do Sul dava 300, bem adubado, mas lá deu 1.000 sem adubo, porque é uma terra fértil. Mas Santiago del Estero não chovia, Santiago del Estero não tinha rio, uma província desprezada, só criava um cabrito, não prestava para outra coisa a não ser criar cabrito. Ninguém queria Santiago del Estero. Mas um presidente argentino inteligente, um militar, descobriu a Bacia do Plátano e disse: Santiago del Estero, as pessoas o aborrecem, não o querem, mas eu vou mudar esse estado. E lá no norte, sul da Bolívia, ele agarrou o Rio Bermejo, tomou o Rio Bermejo e tirou a metade do Rio Bermejo e saiu cortando 3 estados. Desceu cortando 3 estados com um rio e chegou no Santiago del Estero, irrigou esse estado. E já os olhos das pessoas se voltaram para lá. E hoje está o ouro branco da Argentina em Santiago del Estero, porque é a província que mais se planta algodão, e a riqueza é uma das terras mais caras, e todos começaram a investir, começaram a capitalizar em Santiago del Estero, e hoje a parte produtiva da Argentina, o centro é Santiago del Estero, porque um homem olhou para um deserto e disse: eu vou mudar esse deserto. E um rio faz tudo aqui. Um rio muda essa situação.
Deus disse assim: eu vou fazer uma coisa nova na vida de vocês, mas vocês têm que se esquecerem do passado. Se vocês se esquecem do passado, aleluia, eu sinto algo tão lindo esta noite. Oh, glória a Jesus. Se vocês se esquecerem desse passado, eu vou fazer algo novo, já está saindo à luz. Vocês não se dão por conta. Querendo dizer, tem uma terra fértil. Você é uma terra fértil. Deus está dizendo, você não se dá por conta. Deus está fazendo uma pergunta, você tem algo lindo, você tem algo precioso. Mas o deserto é solidão, o deserto é amargura, o deserto é sofrimento, o deserto é castigo, o deserto, porque a pessoa se lembra do passado. Mas quando a pessoa parou das coisas do passado, Deus começa a fazer algo novo, e já está saindo a luz, e eu vou abrir um caminho, fazer um caminho na tua vida, uma coisa nova, diz aqui, um caminho novo, não mais aquele velho, mas um caminho novo, e além de um caminho, eu vou abrir um rio. Aleluia. Fique de pé. Eu quero te dizer, deserto é sinônimo de solidão. Deserto é sinônimo de abandono. Deserto é sinônimo de incompreensão. Você me entende? Esse é o teu deserto. Deserto é mais. É problemas do passado, é problemas do presente, é medo do futuro. Repito, deserto é problemas do passado, são os erros do passado que faz esse deserto. É problema dos dias presentes. Deserto é medo do futuro. Medo. Parece que tudo desmorona debaixo dos teus pés. Mas Deus continua com essa proposta. Você vai se esquecer do teu passado? Sim. Não vai mais torturar tua esposa pelo passado. Não vai mais torturar teu esposo pelo passado. Não vai mais torturar teus filhos pelo passado. Não vai mais torturar teus pais pelo passado. Não vai mais torturar os teus irmãozinhos na igreja pelo passado. Está disposto a fazer essa proposta? Está disposto? Entendeste que quando tu está lembrando do passado, é uma carga de 100 quilos que tu está levando, e Jesus quer resumir para 29 quilos, porque 71% desses teus problemas é o passado. Faça isso, faça a tua parte, e se tu fazer essa parte, Deus está te dizendo: eu começo a fazer algo novo na tua vida, eu vou abrir um caminho novo, tu vai ver tantas bênçãos, tu vai ver tanta coisa linda, porque é um caminho novo. Eu vou abrir um rio. Rio é sinônimo de alegria, de prosperidade. Rios é alimento em abundância. Rio é vida.
Que bom que você está aqui. Feche teus olhos por 30 segundos. Feche teus olhos por 30 segundos. E nesses 30 segundos, faça um propósito para Deus. Jesus está aí ao teu ladinho. Faça um propósito. Senhor, esse passado nunca mais. Satanás, a partir de hoje, não me acusará mais o passado. Não, meu passado está no Salak de Deus, no Nasa de Deus, no Cafer de Deus, está meu passado. E a partir de hoje, algo novo começa na minha vida. Diga isso, faça isso. É um caminho novo a partir de hoje. Meu esposo não vai mais sofrer do passado, nem minha esposa, nem meus filhos, nem meus pais, nem meus irmãozinhos na igreja, nem meu obreiro. Abra teus olhos. Abra teus olhos. Olhe um pouquinho para cá. Aleluia. Oh glórias. Oh glórias. Oh Deus. Oh Deus. Bendito e glorificado é o nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer esse convite. Em nome de Jesus. Quantos de vocês sentem essa necessidade, esse desejo? Quantos de vocês gostariam que nós orássemos por você? Sim? Poderia dar um sinalzinho com as suas mãos? Sim. Nós queremos orar por você. Passe aqui à frente. Um minutinho frente ao altar. Um minutinho frente ao altar. Queremos orar por você. Deus abençoe essas queridas pessoas. Deus abençoe as queridas pessoas. És a tua noite. És a tua noite. Deus abençoe.